Então, gente, eu vou dar continuidade aqui então ao nosso programa, que a gente está criando uma calculadora simples com 4 funções, que é somar, subtrair, dividir e multiplicar. Então, vou só abrir o arquivo aqui, ó, File, Open, Projeto, ou arquivo, abrir o projeto, o arquivo, e meu arquivo é esse aqui, ó, calculadora com funções. Sendo que a gente já desenvolveu as 4 funções, que é a função soma, a função subtrair, a função multiplicar e a função dividir. As 4 operações básicas de uma calculadora. Todas essas funções que eu criei são funções sem retorno. Ela não retorna valor algum. Para eu poder então continuar aqui, eu vou trabalhar com o int main, que é a função principal, tá? Então vou colocar aqui a declaração da função principal. Só lembre o seguinte, gente, ó, qualquer programa que você for fazer em C tem que ter o int main. Ou, para ficar mais fácil, a primeira função a ser chamada, quando você cria um programa, a primeira função a ser chamada é a função principal. Então, todas essas funções que a gente criou aqui, ó, vai ser chamada na nossa função principal. Então, eu vou colocar a abertura da função principal. Então, esse abre-chave significa abertura e esse fecha-chave significa fechamento da função principal. Já vou aproveitar, vou colocar aqui ó, um system pause, ponto e vírgula, para pausar a tela. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou criar uma variável do tipo inteiro chamado op de opção, onde que eu vou dar a opção para a pessoa digitar 1 para somar, 2 para subtrair. Eu estou criando uma calculadora e o usuário que vai decidir o que ele quer fazer, se ele quer somar, subtrair, dividir, multiplicar, tá? Só mostrar um exemplo aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, vou colocar aqui ó, só para mostrar para vocês como que eu quero que criar o menu, ó, 2, 3, 4, 5. Eu quero criar um menu onde que o primeiro vai ser somar, o segundo vai ser subtrair, o terceiro vai ser multiplicar e o quarto vai ser dividir. E o último aqui, sair do meu programa. Então, vai ser 1 para somar. Se o usuário apertar o 1, eu vou pedir para somar 2 números. Se o usuário digitar o 2, vai ser para subtrair, assim por diante. E sendo que o quinto aqui vai ser para sair do meu programa, tá? Então, voltando aqui, ó, estou declarando uma variável chamada op para justamente pegar o número que o usuário vai digitar. Então, eu vou colocar aqui o cout, ó. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar 5 vezes, tá, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou colocar o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4 e aqui é o 5. Já vou colocar um ponto e vírgula aqui no final para eu não esquecer. Então, 1 vai ser para somar. Como eu quero criar um menu, cada um em cada linha, eu vou dar um contrabarra N aqui. Para tudo que vem depois do contrabarra N é para pular uma linha, tá? Então, eu vou dar um contrabarra antes de tudo. Aqui, ó, contrabarra N. 1, somar, contrabarra N. 2, subtrair, contrabarra N, porque tudo que vier depois do contrabarra N é na outra linha, na próxima linha, tá? Subtrair, multiplicar, contrabarra N. Dividir, contrabarra N. E finalmente, sair. E aqui eu não vou dar contrabarra N não, porque a pessoa vai digitar uma dessas 5 opções aí, tá? Só que na hora que a pessoa digitar uma dessas 5 opções, para eu guardar, eu vou ter que guardar na variável opção, certo? Eu estava esquecendo aqui, gente, ó, para eu criar uma estrutura de repetição, eu vou usar o do while, faça enquanto. Então, antes do meu menu que eu estou criando aqui, eu só coloco assim, ó, do. E aqui está sendo a abertura da estrutura do while.
Então, dentro do while, que é a minha estrutura de repetição, que vai ficar repetindo, eu coloquei meu menu e estou lendo o que a pessoa vai digitar. E ainda dentro da minha estrutura do while, eu vou chamar uma outra estrutura, switch, que é um condicional, onde que eu vou passar uma variável para ela. Aí eu já vou aproveitar para fazer aqui ó, a abertura do switch. E esse fechamento de chave aqui está servindo para fechamento do switch. Então, eu só entendo o seguinte, se o usuário apertar o número 1, quem vai guardar o número 1 é a minha variável op. E eu estou passando minha estrutura de condicional justamente a variável op. Então, vai passar um 1 para ele. Aí, onde que eu falo? Ó, case 1, 2 pontos. Eu vou mandar chamar a função soma, porque eu quero... Primeiro é para somar, então soma. E se eu somar, né? Somar. Se eu confirmar lá em cima, ó, eu criei uma função chamada somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, eu vou chamar minha função somar, ponto e vírgula, break, ponto e vírgula. Tá, gente? Eu poderia colocar cada um em uma linha, mas só para não ficar tão extenso, vou deixar aqui mesmo. Case 2, 2 pontos, vai ser para subtrair, Então, vou chamar minha função subtrair, ponto e vírgula, break. 3, eu só vou pôr um ponto e vírgula aqui, ó. Case 3, vai ser para multiplicar, ponto e vírgula, break. E case 4 vai ser para dividir, ponto e vírgula, break. Só para deixar bem bonitinho, organizado, vou colocar assim, ó, todos os breaks um debaixo do outro. Não tem importância dar espaço não, tá, gente? Porque tem aluno que pergunta para mim se pode dar espaço. Claro que pode, não tem problema nenhum. Então, se o usuário apertar 1, vai chamar a função soma, 2 para subtrair e assim por diante. Só que olha só, aqui está o fechamento do switch, então quer dizer que o switch vai estar dentro da minha estrutura do. Só que eu vou ter que fechar o do while aqui, ó. Então, fechei o do while e vou falar para ele, ó, enquanto... Só observe comigo, gente. 5 vai servir para sair, então eu vou falar assim, ó, enquanto a minha variável op for diferente de 5, ponto e vírgula aqui, tá, gente? Na estrutura do while, você abre o do while, ou seja, faça o que? O que eu estou pedindo aqui, ó, enquanto ele faz esse teste com a minha variável aqui, ó. Olha só, acompanhe que vocês vão ver que é bem simples de entender, ó. Se o usuário apertar o número 1, o 1 vai ser passado para o switch, e o 1 vai chamar a função soma. Aí vai ver, 1 é diferente de 5, verdadeiro. Então, como é uma estrutura de repetição, sempre quando ele retornar um valor verdadeiro, ele volta. Vamos supor que ele digitou 2 agora. 2 é diferente de 5, verdadeiro. 3 também é diferente de 5. 4 é diferente de 5, verdadeiro. 5, vamos supor que o usuário digitou o 5, que o 5 é para sair. 5 é diferente de 5, falso, aí ele sai do meu programa. E quando for 4, chama essa função, 3 chama essa função e assim por diante, tá? Vamos testar aqui só para ver o que vai acontecer. Então, para eu mandar compilar, eu venho aqui no menu executar e eu tenho uma opção aqui, ó, ou através do F9, compilar e rodar. Ou poderia simplesmente apertar a tecla F9. Vou apertar aqui, vamos ver o que acontece. Rodou, não deu problema nenhum, e aqui está a minha tela aqui, ó. 1 para somar, 2 para subtrair e assim por diante. Então vamos lá, 1 para somar, apertei o Enter, informe o primeiro número. Então vamos lá, 60, vou apertar o Enter aqui, ó, mais 40. O resultado da soma, 100. Realmente, vou apertar o 2 agora, que 2 no meu menu serve para subtrair. Então vou dar um Enter aqui, ó, informe o primeiro número, 50 menos 40, então o resultado tem que ser 10, está lá, o resultado da subtração 10. O terceiro é para multiplicar, então vamos ver aqui, ó, informe o primeiro número, então o primeiro número, vou colocar aqui, ó, 2, 2 vezes 10, então o resultado da multiplicação tem que ser 20, ó, o resultado da multiplicação 20. E
4 aqui, ó, para dividir. Então, 50 dividido por 10 vai dar 5. Só testando divisão de novo, ó, 4. 50 dividido por 0, não existe divisão por 0. Então, mas a gente já fez isso lá na função dividir. Olha lá, ó, não existe divisão por 0. E finalmente 5 para poder sair. Olha lá, pressione qualquer tecla para sair do programa. Certo, gente? Tá aí então, ó, como criar uma calculadora em C++. Tchau, gente, até uma próxima vídeo aula.